Em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Sobre todas as coisas, continua falando agora de discriminação e preconceito na web. A Darmélia vai apresentar os nossos convidados. Pois é, Suzete. Recebemos aqui no estúdio a professora Beth Fernandes, ela que é mestre em saúde mental e também psicóloga. Boa noite, professora. Boa noite. E também está aqui conosco a Gabriela Tavares, é advogada, especializada em penal e processo penal. Seja bem-vinda. Boa noite. E ao meu lado está o Adson Gama, que já participou conosco outras vezes, né, Adson? Ele é que é psicólogo clínico. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com um tema muito caro e importante nesse momento nosso da nossa sociedade. Eu vou repetir o nosso WhatsApp, que você pode participar mandando a sua mensagem. É o 996734567. E também pode assistir pela internet. É no www.tvbrasilcentral.com.br. Eu acredito que grande parte da sociedade viu, ouviu ou leu a discussão em torno do comentário de uma desembargadora do Rio de Janeiro em relação à morte da vereadora Marielle e também de uma professora com síndrome de Down. Ao ler sobre essa desembargadora, a gente vai ver que ela tem um histórico de postagens, de posições enfáticas e muitas vezes na contramão do que a gente considera politicamente correto. Aí eu quero começar o programa perguntando para vocês o seguinte: aonde começa o direito do outro e termina o da liberdade de expressão? Por exemplo, muitas pessoas argumentam que tem direito de expor o que pensam, né? Nesse caso aqui, queria começar com o Adson. Quem se sente de alguma forma ofendido, agredido, ele tem o direito de não gostar, como foi o caso das pessoas que defenderam a Marielle e também da própria professora que foi aí atingida pelos comentários da desembargadora, né? É interessante essa pergunta sua, porque a gente vive numa sociedade atual em que as pessoas acham que colocar expressões, né, o que ela pensa é uma coisa certa, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter respeito pelo outro. Então, a partir do momento em que uma pessoa que é considerada uma pessoa pública, ela vem nas redes sociais e coloca esse tipo de opinião, aí eu pergunto, o que está acontecendo com nossa sociedade, né? O que é que está fazendo com que essas pessoas, elas se baseiem em conceitos, porque na cabeça delas, quando elas falam isso, que elas têm o direito de expressar, elas acham que esse conceito é correto. Mas, obviamente, nós estamos aí diante de uma situação de um preconceito muito grande. E essas pessoas, elas provavelmente elas têm histórias em que elas se acham que elas são donas do saber, são donas dessa realidade. Então, isso é muito sério. Então, o respeito, ele é necessário. E por que essas pessoas, né, Beth, essas pessoas, elas realmente elas acham que tem esse poder, acham que está tudo certo e correto, e na verdade elas estão discriminando alguém que tem a sua história, e a gente tem que respeitar isso. E o que fica mais incômodo ali, principalmente, absolutamente nesse caso, é a forma que ela colocou. O que essa professora iria ensinar, eu vou ali que eu vou morrer e volto mais tarde. Ela faz uma ironia interpretando sobre a questão de ser educadora. Eu, como educadora, fico extremamente incomodada, porque eu fico imaginando qual seria a interpretação que ela daria a mim, eu, uma mulher transcirurgiada, dando aula, né? Porque discriminar é crime. E hoje as pessoas acham que pelo livre-arbítrio da internet que você possa postar, seja a sua figura ou a imagem do outro, qualquer forma de imagem, a gente vê isso em relação, por exemplo, à violência das pessoas trans na rua. Então, postam sobre elas apanhando num posto de gasolina, ou sofrendo qualquer tipo de humilhação na rua, ou sofrendo qualquer outro tipo de coisa, e acha isso engraçado. Então, não tem empatia. E aí eu falo agora aqui como psicóloga, não tem empatia com a dor do outro. Né, pelo simples fato do prazer de ver o outro sofrendo. Você vê que os comentários de discriminação é exatamente esse. Não é sobre a cor do cabelo ou sobre alguma postura da pessoa. É ironizando a figura humana, o ódio. E aí eu acho que você colocou uma coisa perfeita para a gente, que hoje nós estamos vivendo numa sociedade
além do conservadorismo, uma sociedade de ondas de ódio. Né? Hoje não se mata por uma violência de discriminação com um tiro. São 10 tiros, 15 facadas, 20 facadas. Então, essa onda de ódio que é o que mais tem se dilacerado dentro da web, Então, da eu queria internet. até ouvir a Gabriela agora. Gabriela, virou o palco da expressão Isso. dessa, não só da intolerância, do preconceito, mas do ódio mesmo, né? Exatamente. As pessoas usam da máscara, né, que a internet possibilita para falar o que normalmente não falaria às claras, né? Utiliza do direito constitucional de se expressar e abusa desse direito. Muitas vezes, né, discriminando não só os transexuais, os homossexuais, mas os deficientes, os negros, todas as minorias, né? Então, é o que a gente tem visto e que tem gerado muitas consequências jurídicas, tem tido muitos processos por conta dessa discriminação oculta, né? Gabriela, tem uma pergunta da Sueli Maria da Cruz, do Parque Trindade. Ela faz a seguinte pergunta. As leis Carolina Dickmann e Marco Civil da Internet não são eficazes para combater esse tipo de crime que ela acabou de citar aí? Não só essas leis. E Existem vários mecanismos jurídicos, existem os crimes já previstos no Código Penal de injúria, difamação e calúnia que podem ser utilizados, e principalmente a injúria, que tem um artigo específico, a injúria qualificada, que é o artigo 3º, 142, se eu não me engano, que exatamente prevê uma lei mais maléfica para aquele que comete a injúria racial. Ela pode ser cometida tanto contra como todas as minorias, como eu já tinha dito, contra negro, homossexual, deficiente ou qualquer outra situação. O que é interessante, que foi dito a questão da sombra, né? Tem um psicólogo chamado Carl Jung, né? Ele fala que nós temos as nossas sombras e a gente projeta isso no outro. Então, pessoas que utilizam aí a internet como um lugar livre, entre aspas, de punição, ele coloca o que é dele no outro. Entendeu? Então, por exemplo, a homofobia, né? O sujeito homofóbico. Na verdade, o sujeito que é homofóbico está com um problema na sua sexualidade. Não que seja homossexual, mas que tem uma dificuldade com a sua sexualidade e ele coloca no outro. Por quê? O que o outro faz sexualmente, ou se o outro é negro, se a pessoa ela tem síndrome de Down, etc., isso é o sujeito, o indivíduo. Então, por que esse sujeito utiliza de tanto ódio, né, e coloca ali como se fosse uma opinião, que é uma opinião como se fosse a correta, a certa? Então, ele expressa isso e destrói o outro. Pois é, mas Eduardo, vocês acham que essas pessoas expressam? A gente fala muito da possibilidade desse comentário não ter uma cara, né? A internet não tem cara, mas algumas pessoas se colocam e elas têm coragem de falar isso. O que me preocupa é isso que a Beth acabou de falar. Parece que a maldade... dentro, é isso. É porque... Pura, né? E aí eles têm alguns códigos de conduta errados, mas eles têm esse código, eles baseiam nesses códigos e utiliza como se fosse verdade e coloca ali o rosto e fala, olha, eu acho que fulano é assim, né? Como essa desembargadora falou da professora, né? Cria o estereótipo. E cria os estereótipos, como você disse. E é nesse sentido que é o pior, né? Porque vamos pensar, hoje, gente, numa onda de ódio dessa, a violência que nós estamos sofrendo no cotidiano, né? E aí uma pessoa expressar mais ainda o ódio dela numa força que tem a internet. Eu sou de uma época que não tinha celular. Então, assim, hoje a força da internet, ela traz muito mais rápido a informação para o outro. Agora, essa informação do negativo, né? E é isso que nos preocupa, que é a informação do negativo. Não conseguir falar o bem. Porque a partir do momento que ela, na posição como ministra, né, uma desembargadora, falando sobre a forma de inclusão, mas ironicamente, ela tira a inclusão de uma pessoa, isso faz negativamente expandir o estereótipo sobre a pessoa, o ódio que as pessoas têm, e isso vem da história da antiguidade. E isso acontece cotidianamente com o que a gente vê de uma pequena coisa da mídia. E sem dizer o seguinte,
Cadê a isenção dessa profissional de fazer algum julgamento, né? E fico pensando que quem cai na mão dela já deve estar com muito medo, né? Ô, Suzete, outra coisa, né, sobre fake news, né, notícias falsas, quer dizer, ela pega uma notícia da Marielle e coloca como se fosse verdade. E isso a gente vê em WhatsApp, vê em redes sociais, né, no Facebook, Instagram, essas coisas como se fosse verdade, e as pessoas que têm esse preconceito é como se aquilo fosse algo para poder motivar essa expressão dessa questão do ódio. Então, realmente, eu acho que eu sempre gosto de fazer uma pergunta: onde mora o meu preconceito? Eu acho que todo mundo que está vendo a gente tem que perceber onde é que mora o seu preconceito. Por que é que eu tenho preconceito? O que acontece comigo que determinada minoria me provoca, mexe comigo? Por que é que, como você falou muito bem sobre a questão do respeito no início aqui da entrevista, né? Eu acho que você pode expressar, você pode falar, expressar, mas você tem que perceber o limite do outro. Quando você ultrapassa esse limite, você realmente está colocando ódio, e aí você propaga o ódio. E aí esses memes que são colocados aí de uma hora para outra, em que é como um rastilho de pólvora, né? Essa questão da própria fake news, né? A gente sabe, as crianças, os adolescentes que sofrem de bullying, né? De opressão, de cyberbullying, essas coisas todas, está tudo direcionado nesse sentido. Gabriela, você queria fazer uma colocação? Não, exatamente. O direito de um é o limite do direito do outro. Então, não basta você utilizar o fundamento de que eu tenho o direito de me expressar. Porque você tem que pensar nas consequências quando você expressa uma opinião, principalmente se essa opinião ela está evada de preconceito. Gabriela, algumas pessoas acham que porque não estão na presença da vítima, elas de alguma forma elas se livram de o peso aí da lei, né? Porque falam, é uma coisa eu chegar para a Beth e fazer uma acusação na frente dela, outra coisa é na internet. Tem diferença? Não há diferença. Sendo observada que houve realmente a injúria ou qualquer outro crime que ofenda a honra, ou até mesmo no âmbito civil, se a vítima sentir que ela foi lesionada, ela pode buscar a reparação por meio de indenização por danos morais, ou no caso no âmbito criminal, a criminalização, a penalização do que ofendeu. E isso também ela tem fundamento no Marco Civil. A Viviane Costa Nunes, do Jardim Marilisa, pergunta para a doutora Gabriela: recebi uma ameaça pela internet, como faço para denunciar o agressor e ter certeza que ele vai ser punido? Pode fazer uma ata notarial, que é um documento feito em cartório, e levar essa ata notarial na delegacia. E caso ela queira... Qualquer delegacia ou a delegacia de crime cibernético? Tem que ser qualquer específico. delegacia. E essa ata notarial é um meio de prova, porque como o cartorário ele tem fé pública, ele vai... Aí ela copia o que está escrito, como é que é? O cartorário, ele tem ela vai mostrar o celular, por exemplo, onde teve o fato, né, que ocasionou essa situação de dano, e o cartorário vai fazer uma leitura e certificar como um documento público que aquilo é verdade. Isso serve de prova tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. E esse caso específico da Gabriela é cotidiano. Eu estou dentro de 2 conselhos de direitos da mulher e é cotidiano ver as mulheres falando que hoje, por várias outras leis, não só a Lei Maria da Penha, o 180, o tanto que a expressão do homem, o seu machismo, vai para a cibernética, que vai para a web, colocando e vulnerabilizando as mulheres cada dia mais. E o que é interessante, né, obviamente, com
esse processo todo de preconceito, mas as mulheres, né, as minorias também colocando a boca no trombone. Então, eu acho que isso é muito interessante também, né? É porque antes ficavam ali escondidos também, não aceitavam, e agora não, agora eles estão também procurando aí a justiça para poder cuidar. Pois é, mas eu tenho a impressão que os casos de preconceito, eles aumentaram, ou é porque agora a gente tem essa ferramenta que é a web, que são as redes sociais, e que isso se propaga de uma forma muito mais rápida, porque antigamente essa forma de você demonstrar preconceito, ela era feita através de piadas, de humor, até aceitos, né? Porque eram feitos através de propaganda, de propagandas, de programas de televisão. Agora não, essa maldade, esse ódio que as pessoas demonstram nas redes sociais, a impressão que passa para a gente é que isso tem aumentado. Quer dizer, a gente, ao invés de evoluirmos, de aprendermos, nós estamos voltando a uma situação totalmente inaceitável numa cultura ou numa sociedade que tem respeito pelo outro. Vamos um pouco aí de sociologia aqui, né? Um pouco aí, uma reflexão. Porque nossa cultura, ela é uma cultura realmente da agressão, da agressividade. Né? A gente busca a cultura da paz. É tanto que vocês podem perceber que a gente, quando tem um WhatsApp, alguma notícia que causa morte e agressão, isso é passado de uma forma muito rápida. Então, realmente, a gente precisa dessa cultura da paz. E lá na internet, mesmo que hoje tenha as leis e tudo mais, a pessoa sente que ela não vai ser punida. E a sua fala, quando você perguntou para ela, que ela falou de forma legal que pode ser punido, mas as pessoas, elas, diante de você, elas têm uma postura, mas quando ela está fora, ela tem outra postura. Então, de qualquer forma, Suzete, eu vejo que a internet, né, que ela continua, as pessoas acham que ela está ali protegida por aquele lugar. Né? Porque a pessoa é punida, mas a pessoa é punida, mas não passa lá na internet que ela foi punida. Você está entendendo? Do discurso. Isso. A análise do discurso é a respeito, para a gente pensar um pouco nesse sentido da análise do discurso, quando a gente pensa como uma desembargadora fala, espera aí que eu vou ali, que eu vou morrer. É o final da frase que ela falou para a gente. Né? Quando ela coloca esse final, ela está ironizando. O que uma pessoa dessa ensina? O que as crianças aprendem com uma pessoa dessa? O Beth tem até pior ainda. Sabe? E aí ela consegue escrever aquilo. Mas tudo que aquilo o Adson falou, ela achando que esse crime não vai chegar a ela, que isso não vai ela está super... mas você não alcança. Mas olha só, ela fala, a frase dela é o seguinte, da questão da Marielle, né? A questão é que a tal Marielle né? não era apenas uma lotadora, ela estava engajada com bandidos, como se isso de alguma forma justificasse a morte, a morte. O assassinato. E isso dito por uma pessoa do judiciário, isso para mim soa muito mais grave ainda, muito né? Pior. E na justificativa que ela dá depois do caso da professora, e aí ela acaba englobando a situação da professora, da Marielle e até mesmo do deputado Jean Willis. E ela fala que ela se esqueceu de que ela veste a toga o tempo todo, né, em outras palavras. Esqueceu de que ela sai do trabalho, mas continua sendo o trabalho. Que eu acho que é o maior desafio de quem atua publicamente e principalmente no judiciário. Porque não dá para se esquivar das consequências porque você é uma pessoa pública ou porque você, né, é desembargador, enfim. Da mesma forma que qualquer outra pessoa deveria sofrer as consequências, acho que cabe a ela. E o pedido de desculpa dela, ele ocorreu no momento em que ela estava sendo, de alguma forma, julgada pelo Conselho Nacional de Justiça e parece que ela precisava, de alguma forma, manifestar isso, não é? É inaceitável de qualquer forma, mas eu gostaria só um pouquinho de voltar, Watson, nessa questão, que é não digo nem a maldade, é o ser humano chegar nesse ponto de achar natural. Nós fizemos um programa sobre direitos humanos aqui, de achar natural que porque o outro é bandido, ele merece morrer, ou porque você não tem uma posição que é
aquela que eu acredito que é a correta, você deve ser julgado, de alguma forma condenado, né? Isso é muito sério. Na verdade, o que acontece? A gente vive os agrupamentos, temos as nossas verdades, cada grupo tem a sua verdade, e as pessoas acreditam que aquilo é o certo, né? Então, igual você está dizendo, tem pessoas que é contra a descriminalização do aborto, mas acha que bandido bom é bandido morto, né? Que incoerência é essa? Então, obviamente, a gente vive numa sociedade egocêntrica, etnocêntrica, e que esse espaço que nós estamos aqui, que esse espaço realmente sirva para que as pessoas que têm essa visão dentro dela, essa maldade, esse pensamento que acha correto, pense realmente que o outro, ele tem o direito de ser quem ele quer. É uma pergunta da Wanda Silva, do Independência Mansões, é para a Beth. Ela pergunta qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação com as chamadas minorias no Brasil. E aí eu faço a defesa do meu lugar como educadora. Pensar a cidadania. E aí não existe subcidadanias. E algumas pessoas estão na categoria de subcidadania. Ela está alojada dentro das margens de uma sociedade. Quando a gente pensa em bandido bom e bandido morto, qual a população que nós temos carcerária são pessoas negras. Então está dentro das margens, dentro da conquista da relação da sociedade, o que ela tem. E aí é a educação. Não tem outro lugar que eu possa falar que não é educação. O processo da educação, a relação da educação e o cotidiano. Quando eu faço no começo, o que essa desembargadora, vendo uma foto minha como educadora e falando como educadora, qual é a piada irônica que sairia no final? Ela ia falar que vou ali e vou morrer, ou vou ali e vou pegar uma faca e vou matar. Quando eu faço essa ironia também, no sentido, porque é educação, certo? Aí você fala, tá, mas ela está dentro de um posto coloquial, sabe, de ministra, praticamente, né? E a educação, ela parte do princípio de não ser só o conhecimento através dos livros, da literatura, é a educação com o outro. Aquilo que o Ades falou perfeitamente aqui do respeito ao outro, da cidadania, do cotidiano, né, e de ver as diferenças. Eu acho que é o princípio fundamental. E isso é dado em todos os locais, não só dentro de uma escola, mas dentro da família também. Fazer uma colocação aqui do Rafael Rodrigues, que está ligado na Nova TBC, e a gente agradece a audiência, né? Ele faz uma colocação. A liberdade de expressão é o caminho para a mudança do mundo. Porém, o discurso de ódio é que provoca discórdia, a ira e a guerra. Perfeito. Olha que legal. Perfeito que falou. Vou copiar, fala pra É uma mim. linha tênue, né? Por isso que a gente não pode deixar de considerar também quando as pessoas falam que elas têm o direito à expressão. Mas a gente lembra que o direito dela acaba no momento em que ela invade, né? O direito do outro. E prejudica o outro, né? Aham. Tá certo. Gente, nosso tempo acabou. Ai, Eu quero que agradecer a presença de vocês, obrigada. E que, se a gente pudesse resumir o nosso tema aqui, eu diria o seguinte: você pode até não gostar, mas você tem que respeitar. Isso. Não é isso? Obrigada, Beth. Eu Prazer que receber agradeço. você. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Watson, mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Eu é que agradeço. Um abraço para todo mundo e pergunte, onde mora o seu preconceito? Boa noite, Darmélia. Boa noite a todos e ótima semana. Obrigada, boa Obrigada. noite. Boa Você tem o reprise deste programa no sábado, às 7 da noite. Uma boa noite para você e até a próxima segunda. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem